Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Estamos aí de volta aí com o nosso curso de Word Avançado, que faz parte de um curso de 40 aulas do curso de Informática Avançada. E hoje nós estamos chegando aí à nossa quarta videoaula. Nessa quarta videoaula, hoje nós iremos tratar, nesta aula, dos seguintes assuntos: tabelas, barras de ferramentas da tabela, autoformatação da tabela. Teremos também exercícios e você vai aprender a inserir fórmulas em tabelas. Para você que pensava que só dava para inserir fórmula no Excel, você também pode inserir fórmulas aí para fazer cálculos automáticos no Word nas tabelas, utilizando as tabelas. Então, hoje nós vamos aprender a utilizar esses recursos. Mas o que é uma tabela? Uma tabela ela é dividida em linhas e colunas, sendo que desse cruzamento de linhas e colunas formam-se as células. Assim como no Excel também, na nossa planilha, nós temos as linhas e as colunas. As linhas são numeradas e as colunas são colocadas em ordem alfabética. Então, e desse cruzamento de linhas e colunas aparecem as células, que é o cruzamento. Mas para que servem as tabelas dentro do Word? As tabelas elas servem para organizar os dados, alguns dados que você tem, quer organizar, você vai usar as tabelas para fazer a organização desses dados. Eu posso inserir figuras também dentro dessas tabelas e formatá-las conforme aí a necessidade que for aparecendo. Então, creio que você já tem um conceito bem básico já formado aí sobre tabelas. Para você que já fez o curso de informática básica, você já sabe como inserir uma tabela e como fazer parte da formatação dela. Então, tudo que eu for passar sobre tabela aqui, nada vai ser além do que uma revisão bem apanhada de como fazer isso. Então, vamos, tratando já dessa parte de definição de tabela, vamos passar aí para a construção de uma tabela, onde eu vou explicar cada um desses detalhes. Quando eu estou falando em inserir, de colocar alguma coisa no meu documento, eu vou justamente aqui na nossa guia inserir. Notem que aqui eu já tenho aqui a opção de tabelas. O que diz aí? Vamos ler o que diz. É muito interessante você ler essa descrição em cada um dos botões. Inserir ou desenhar uma tabela no documento. Notem que tem essa setinha para baixo. Se eu clicar aqui, ele mostra esse monte de quadradinho. Aí você se pergunta, para que esse tanto de quadradinho? Geralmente aparecem esses quadradinhos quando tem cores, mas para que serve aqui na tabela? Aqui eu vou escolher quantas linhas e quantas colunas eu quero. É como se eu tivesse uma tabela aqui. Uma tabela de 1 por 1 é uma coluna por uma linha. Tabela de 2 por 1, duas colunas. E assim vai, 6, 9 colunas, até 10 colunas por uma linha. Isso aqui eu vou colocando conforme as necessidades que forem aparecendo. Se eu quiser um valor maior que 10 por 8, eu posso também inserir por aqui. Inserir tabela. Aqui nessas opções de inserir tabela, eu tenho o tamanho da tabela. Aqui eu vou especificar o número de colunas e o número de linhas. Então, no caso, vamos construir uma tabela simples com 4 colunas e 2 linhas. Comportamento de ajuste automático. O que diz isso aqui? Largura de coluna fixo. Automático. Ele vai dar o tamanho automaticamente. Se eu marcar aqui, ele vai ajustar-se automaticamente ao conteúdo do que eu tiver no meu documento. Ajustar-se automaticamente a janela. E aqui ele pede para lembrar essas dimensões de novas tabelas. Então vamos dar OK. Notem aí que ele inseriu uma tabela de 4 por 2. Por que tabela de 4 por 2? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas por 2 linhas. Se eu fosse nomear essas tabelas, seguindo aí as definições de numeração, de ordem, de localização de células, eu teria que esta seria coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. E estas linhas seriam linha 1 e linha 2. E essa célula, que é o cruzamento da coluna com a linha, ela teria o nome de A, B, coluna B e linha 2, ou seja, está localizado na coluna B e na linha 2. Então, ela teria o nome de B2, porque leva primeiro a letra da coluna e em seguida o número da linha qual está localizado. Então, seria B2. Esta aqui seria D1.
seria a célula D1. Esta aqui seria a célula C2. E assim por diante, conforme o nome da célula indica qual a sua localização dentro da tabela. Então vamos excluir essas informações aqui para que a gente possa trabalhar. Essas são as formas de inserir a tabela. Eu posso vir aqui no menu inserir, tabela, relembrando aí inserir tabela. Como eu posso desenhar uma tabela. Vamos dar um Enter aqui para desenhar uma tabela aqui embaixo. Tabela, desenhar tabela. Eu posso, notem que apareceu um lápis aí, eu vou desenhar uma tabela. Faço o desenho, continuando com o lápis, eu posso fazer a quantidade de colunas que eu desejo, como se eu tivesse com uma caneta e uma régua. Aí eu posso ir desenhando as linhas aqui também. Aí fica bem prático. Eu criei aqui uma coluna de quanto por quanto? Uma coluna de 1, 2, 3, 4, 5 por 3. Criei uma tabela de 5 por 3. Eu criei utilizando as ferramentas de desenho. Notem que o lápis ainda continua aí, ou seja, se eu continuar a riscar, vai sair mais coisas nessa tabela. Por exemplo, vamos fazer um risco aqui, outro risco aqui. Então, assim que eu terminar de fazer o desenho da tabela, notem que eu tenho que desmarcar aqui essa opção desenhar tabela, para que eu possa voltar para o modo de edição. Como eu não gostei dessa tabela, notem que aqui tem as opções que eu posso selecionar aqui. Dá um clique aqui no cantinho, vou lá em ferramentas de tabela. Aqui em Layout, tem a opção de excluir. Excluir células, colunas, linhas ou tabela. No caso, eu quero excluir toda a tabela. Clico aqui e a tabela é excluída. Eu tenho uma tabela aqui, nossa primeira tabela que nós criamos, eu tenho uma tabela de 4 por 2. Eu posso alterar o tamanho dessas linhas e me movimentar por essas células apertando a tecla Tab. Aí no seu teclado você vê, no caso de duas setas em posições contrárias. Aí logicamente fica acima do Caps Lock. Cada vez que eu aperto o Tab, ele passa de célula em célula. E para voltar, utilizando o teclado também, eu posso pressionar a tecla Shift e o Tab, ele vai voltando. O Tab avança e o Shift Tab recua. Quando chega aqui no final, se eu apertar mais uma vez a tecla Tab, automaticamente ele insere mais uma linha na minha tabela. E assim por diante, cada vez que eu quiser inserir uma nova linha, eu posso apertar a tecla Tab na última célula. Vamos digitar alguns dados aqui para testar alguns recursos. Vamos colocar aqui produto, quantidade, preço unitário e preço total. Vamos colocar o produto arroz, feijão, açúcar e margarina. Como eu não sei ao certo o valor desses produtos, então eu vou colocar valores variados aqui, certo? Quantidades eu vou colocar aqui, vamos colocar 12, feijão 15, açúcar 8 e margarina 6. Essa é a quantidade de produtos. Preço unitário, vamos colocar R$2 para o arroz, 2,00. Feijão, vamos colocar R$5. Açúcar, vamos colocar 2,50. E a margarina R$3. Vou colocar valores fictícios aqui. Preço total. Aqui esse preço total, no caso eu vou deixar em branco. Nós vamos fazer depois esse preço total utilizando as fórmulas. Aqui eu posso fazer o seguinte, notem que eu posso selecionar aqui as colunas clicando acima da linha das colunas. Notem que virou essa setinha apontando para baixo, para que eu possa selecionar cada coluna e fazer as modificações. Se eu pressionar o botão e arrastar, ele vai selecionar a quantidade de colunas que eu desejo, até eu soltar o botão esquerdo do mouse, esquerdo do mouse, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso selecionar também
duas colunas intercaladas, ou seja, que não estejam próximas uma da outra. Seleciono a primeira, pressiono a tecla Ctrl e seleciono outra coluna para fazer alterações diversas. Eu também posso trabalhar dentro da minha coluna com os alinhamentos. Eu posso fazer os alinhamentos porque eu estou trabalhando com texto, na verdade, dentro de uma tabela. Então, posso trabalhar aqui também com textos. Aqui na página inicial, posso colocar negrito, posso centralizar esse texto aqui dentro. Assim como também posso fazer aqui, selecionando várias células, creio que você ainda lembra como fazer isso lá do seu curso básico. E posso aqui centralizar. Esse preço unitário eu posso fazer a mesma coisa. E o preço total vamos deixar em branco por enquanto. Aqui também tenho várias opções aí de redimensionamento. O que é o redimensionamento? É alterar o tamanho de alguns campos. Eu posso simplesmente colocar, eu quero aumentar essa linha aqui. Como é que eu faço para aumentar? Eu coloco o cursor aqui no meio da linha, ele vai se modificar para que eu possa fazer esse redimensionamento. Quando eu clico aqui com o botão direito, o botão esquerdo, eu posso arrastar e fazer esse redimensionamento. Mas notem o que acontece. Eu redimensionei, mas o texto ainda continua lá em cima. Eu posso fazer esse alinhamento do texto. Eu quero deixar essas palavras aqui no meio. Normalmente, as pessoas que não sabem, elas vão colocar aqui na frente e vão apertar o Enter. Mas aí vai dar o maior problema, não é? Porque quando você aperta o Enter, ele não age da mesma forma, não acontece da mesma forma que era para acontecer. Aqui não acontece o desejado. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Se eu apertar o Ctrl Enter, notem o que acontece. Ele criou aí uma quebra de página, e não é isso que eu quero. Shift Enter, vamos ver se é. O Shift Enter, ele funciona como Enter dentro de uma tabela, mas não é ainda dessa forma que nós vamos criar, trabalhar aí com esse alinhamento dentro da própria célula. Então vamos desfazer e vamos fazer da maneira correta. Eu quero fazer o alinhamento aqui nessa célula, colocar produto bem ao meio, bem centralizado. Então o que eu posso fazer para que isso aconteça? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Posso selecionar o texto, clicar com o botão direito e notem que aqui aparecem algumas ferramentas, como direção do texto, borda de sombreamento, alinhamento da célula, autoajuste, etc. Então eu quero fazer o alinhamento. Notem que aí aparecem esses 9 itens. Então ele está desta forma aqui, está na parte superior e no centro. Se eu colocar aqui, ele vai ficar a parte superior à esquerda e eu vou testando aí. O que eu quero é bem centralizado. Então é isso que eu quero, centralizar o meu texto na célula. E eu posso fazer a mesma coisa com os demais, selecionando por linha. Quando eu clico aqui ao lado, ele seleciona por linha. Eu posso puxar essa seleção aqui também, mas só que eu quero fazer somente aqui nesta linha. A outra maneira de fazer o alinhamento sem apertar o botão direito do mouse é eu vir aqui, ferramentas de tabela, layout. Aqui está o mesmo alinhamento, no caso eu vou selecionar esse ao meio que é centralizar. Então ele vai centralizar e organizar a minha tabela, aí, o meu texto dentro da célula. O que mais eu posso fazer? Posso inserir linhas e colunas. Vamos inserir, por exemplo, aqui, antes da quantidade, eu quero colocar uma unidade, ou seja, quilograma, unidade, pote. Eu quero colocar aqui entre produto e quantidade. Eu quero inserir uma nova coluna aqui no meio. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito aqui e vou inserir. Inserir colunas à esquerda. No caso, está selecionado esta coluna aqui. Eu quero inserir entre produto, vamos voltar aqui, e quantidade. Como é que eu vou fazer? Vou inserir colunas à esquerda da seleção. Se eu inserir colunas à direita, ele vai inserir para esse lado daqui. Então, eu quero inserir colunas à esquerda. Notem que ele criou outra coluna aqui. Então, vamos desfazer para fazer de outra forma. Eu posso usar a barra de ferramentas também, layout. Inserir à esquerda, ele vai inserir coluna à esquerda, funciona da mesma maneira que eu apertar o botão direito do mouse e selecionar a opção. Então vamos inserir aqui unidade.
Notem que ele ficou fora de alinhamento, mas para fazer esse alinhamento é muito fácil. Só venho aqui e clico aqui. Unidade, vamos colocar kg, feijão em quilogramas também, açúcar quilograma. Vamos colocar unidade na margarina. Ok. A mesma forma eu posso inserir também uma linha acima ou abaixo. Eu quero colocar um produto entre o feijão e o açúcar. Eu posso usar a barra de ferramentas para inserir acima, porque a linha que eu vou inserir vai ficar acima do açúcar. Se eu inserir abaixo, vai ficar entre açúcar e margarina. E também posso pressionar o botão direito e clicar aqui em inserir linhas acima. Notem que criou aí a linha acima. Vamos colocar outro produto aqui, macarrão. Pacote, 20 unidades, vamos colocar aqui a 3,50 unidade. Ok. Essas são as formas de inserir linhas e colunas. Vamos inserir mais uma linha. Vamos colocar desta vez aqui abaixo de margarina. Eu posso, como a margarina é o último item, eu posso simplesmente colocar o cursor aqui e apertar a tecla Tab que vai criar uma linha automaticamente. Já me poupa a tarefa. Então vamos inserir mais alguma coisa, algum item aqui. Vamos inserir aqui mouse. Unidade, 25 unidades de mouse a R$12 cada. E vamos inserir mais uma coluna aqui. Vamos inserir entre preço unitário e quantidade. Vou usar dessa vez aqui inserir à esquerda. Preço da dúzia. Ok, vou fazer o alinhamento aqui também. Mas aí você pergunta, professor, que maluquice é essa de preço da dúzia e colocar o mouse no meio de produtos de alimentos? Isso foi justamente para fazer você pensar um pouco. Então eu posso deletar, apagar essa coluna e essa linha. É muito simples fazer isso. Eu posso selecionar e eu posso vir aqui em excluir. É uma das formas. Excluir células, excluir colunas, excluir linhas ou excluir tabela. No caso eu quero excluir esta coluna, então eu vou escolher a opção excluir colunas. Notem aí que ele até redimensionou aqui, minha coluna deu uma bagunçadinha. Eu quero excluir essa linha agora, vou excluir de outra forma. Clico com o botão direito e excluir linhas. Pronto, a linha foi embora. Agora eu posso fazer o redimensionamento também para reajustar. Como é que eu faço o redimensionamento das colunas? Já ensinei vocês a fazer o redimensionamento da linha, que é colocar o cursor aqui e fazer o arraste. Vamos redimensionar aqui a coluna. Vou pegar aqui nesse canto e vou arrastar até onde eu desejo. Agora notem aí que o tamanho do preço total ficou muito grande. Eu posso fazer esse ajuste também entre as colunas, diminuindo o tamanho delas aqui. Deixar conforme a necessidade do tamanho de cada uma. Como é valor, eu posso deixar elas bem menores aqui, para não ocupar muito espaço. Quantidade também não preciso de e unidade também não preciso de um valor tão grande assim, de uma coluna tão grande. Notem o que acontece se eu selecionar a célula e for arrastar aqui. Olha o que acontece. Muita gente passa por esse problema. Então, na hora que você for selecionar, que você for redimensionar, você não pode selecionar a célula, senão isso acontece. E o que fazer quando acontece isso? Simplesmente desfaça, Ctrl Z. E faça novamente. Tire a seleção e faça o arraste. Aí que ele movimenta normalmente. Pronto, já como você já sabe os comandos básicos, vamos agora trabalhar com essa tabela utilizando a barra de ferramentas de tabela. A barra de ferramentas de tabela se situa aqui em cima. Então eu tenho duas subguias. Aliás, barra não, guia, porque nós estamos trabalhando com guias agora. A guia de ferramenta de tabelas. Tenho duas subguias incluídas nessa guia de ferramenta de tabela. A guia design e a guia layout. Vamos primeiro falar sobre a guia design. Notem que aqui, design se fala sobre formatação, no caso de tabelas. Aqui eu vou marcar as opções de estilo de tabela. Por exemplo, linha de cabeçalho.
Aí eu me pergunto, essa tabela tem uma linha de cabeçalho? Tem sim, a linha de cabeçalho é essa, que tem produto, unidade, quantidade, preço unitário e preço total. Ela tem uma linha de totais? Tem, lá a última linha de totais é o preço total. Então vamos marcar aqui. Notem que vai modificando aqui a autoformatação. Tem a primeira coluna? Tem também, onde está o nome do produto. Tem uma última coluna? Isso você vai vendo aí conforme a necessidade. Dependendo das opções que eu marcar aqui, a minha formatação vai ficar diferente. Para que eu possa selecionar a tabela toda, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui nessa cruzinha e ele seleciona automaticamente. Selecionando essa tabela, eu posso escolher vários estilos aqui e verificando como vai ficar. Notem que isso aqui é autoformatação. Eu posso escolher vários estilos e aplicar a minha tabela. No caso, eu escolhi esta. Olha como ficou. Então, vamos tirar algumas opções aqui. Ela não tem linha de cabeçalho. Então, o que acontece? Sumiu aí a linha de cabeçalho. Vamos colocar como se tivesse. Ela não tem linha de totais. Então, tiro linha de totais. Não quero linhas em tiras. Eu não quero essas linhas aqui em tiras. Então, vamos selecionar a tabela. Vamos desmarcar linhas em tiras. Sumiu as tiras da linha. Não quero primeira coluna. Então, ele tira aí a marcação da primeira coluna também. Quero última coluna. Aí ele coloca aqui preço total. Não quero colunas em tiras. Isso vai ficando conforme a sua necessidade. Vamos colocar linhas em tiras também. Dependendo do que você for marcando e desmarcando aí no seu texto, na sua tabela, vai ficar a autoformatação. Eu posso escolher entre vários tipos aqui de autoformatação. Tem vários modelos existentes aqui. Você vai escolher a que mais lhe agrade, a que ficar melhor no seu documento. Isso aqui, como eu costumo dizer, é trabalho de preguiçoso. Quem não gosta de fazer aí a formatação própria, quem gosta de pegar um modelo já com um design pronto, com um estilo pronto, vai usar essa autoformatação. Quem não quer, quem quer fazer o trabalho, o seu próprio trabalho de arte, colocar sombreamentos, bordas, vai fazer o seguinte, vai tirar isso aqui. Como é que tira essa formatação? Vamos colocar a tabela simples e vai ficar normal. Aí eu posso fazer todos os ajustes. Então, vou fazer os ajustes e vou falando para vocês o que eu vou fazendo. No caso, eu quero formatar aqui esta primeira linha. Notem que voltou para o alinhamento anterior. Vamos para o layout, fazer aqui a centralização, como eu já expliquei. Vou colocar lá no design um sombreamento de cor diferente. Vamos colocar aqui esse azul. Notem que eu também posso fazer... Eu posso modificar as bordas. Eu posso vir aqui e utilizar, escolher uma borda diferente. Note que quando eu escolho a borda diferente, aparece a canetinha aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar a canetinha onde eu quero aplicar essa borda diferenciada. Notem que vai sendo aplicada aí onde que eu vou colocando. Mas tome muito cuidado com essa ferramenta, senão você pode bagunçar a sua tabela. Vamos modificar aqui, vamos colocar uma linha mais espessa e com cor da caneta diferente. Vamos colocar esse laranja. Vou aplicar novamente. Pronto, aqui, 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 aqui e aqui. Vou utilizar outro padrão, vamos ver outro tipo de linha. Essa tracejada, vamos colocar a cor da caneta vermelho. Vou passar aqui, aqui, aqui e aqui. Notem que ainda a canetinha ainda está por aqui. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso apagar alguma linha ou alguma coluna, alguma separação de linha e coluna. Eu posso vir aqui e utilizar essa borracha e posso apagar essa separação. Notem que juntou os dois itens. Mas no caso não é isso que eu queria, né? Notem que produto e unidade juntaram. Então vou desfazer, Ctrl Z. Se tiver alguma coisa que não me interessa, eu posso vir justamente e apagar. Notem o que aconteceu aí. Ctrl Z para desfazer. Sempre que eu usar esses recursos, notem que eles ficam marcados aqui. Então, terminei de usar, desmarco o recurso para poder voltar aí para a edição da tabela. Outras ferramentas que eu tenho aqui que eu posso fazer esse ajuste das bordas aqui diretamente, utilizando a caneta, ou eu posso fazer
por aqui, utilizando essas opções de bordas, como eu já expliquei para vocês. Assim como aprendemos na última videoaula a trabalhar com as bordas no parágrafo, nós podemos trabalhar com essas bordas aqui nas tabelas também. Mas só que aqui nós temos as bordas internas e as bordas externas. Eu posso fazer configurações diferentes. Vamos colocar essa borda aqui para bordas externas. Vamos escolher uma outra borda diferente para as bordas internas. É só eu clicar dentro que ele aplica. Aplicar onde? Ele me pergunta aqui, igual fez lá na parte do parágrafo. Aplicar a tabela, texto, parágrafo ou célula. Na tabela, logicamente, então vamos apertar aqui em OK. Se eu quiser alterar o sombreamento, somente dessa parte de cima, seleciono somente a linha de cima. É muito importante prestar atenção nisso. Seleciono somente a linha de cima. Vou aqui em bordas e sombreamento. Não é mais bordas, agora vou em sombreamento. Escolho a cor do preenchimento. Vamos colocar aqui um amarelo. Posso até escolher um padrão aqui para contrastar com isso aí. Aplicar onde? A célula, a texto ou parágrafo ou a tabela. No caso é a célula, porque vai aplicar nas células que eu selecionei, que no caso são as células do cabeçalho. Ok. Notem que ele modificou aí, ficou um estilo totalmente diferente. Essas são as formas de se trabalhar com a tabela, de deixar ela bonitinha. Mas construir uma tabela não é uma tarefa muito fácil. Você tem que organizar todos esses dados para que eles sejam mostrados. Desenhar a tabela em si é fácil. Tabela simples, sem mesclagem, sem outros recursos. É muito simples fazer esse tipo de tabela. O que seria, no caso, uma mesclagem? Vamos construir aqui uma outra tabela aqui embaixo. Vou construir com vocês. Eu costumo não dar pause, porque eu costumo explicar o que eu estou fazendo. Então, explicando o que eu estou fazendo, você pode até lembrar de algumas coisas que você tem esquecido também. Vamos construir aqui um controle de notas de alunos. Então, para construir uma tabela, nós temos que ter em mente o que vamos precisar. Primeiro, nós precisaremos de uma coluna para o número de ordem desse aluno. Depois, precisaremos de uma coluna para o nome do aluno. Depois precisaremos de uma coluna onde tenha a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota e a quarta nota. Depois precisaremos de uma coluna para calcular a média dessas notas, aliás, a quantidade de faltas, depois a média dessas notas. E teremos aí, vamos colocar aqui uma tabela de 8 por 2. Eu crio sempre duas linhas porque uma sempre vai ser o nosso cabeçalho, onde vai ficar ali as informações que vão definir o que vão ser esses dados. Vamos criar aqui 8 por 3, só para aumentar mais uma linha. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui ordem. Ao invés de ordem, vou colocar número. O nome. Vamos colocar aqui nota 1. Nota 2, nota 3, nota 4, média, faltas e média. E aqui vou inserir o nome dos alunos, mas antes de inserir, eu vou organizar aqui o espaçamento entre essas tabelas. Notem que eu vou usar outros recursos. A média vai ser em nota, não precisa ser tão grande. Faltas também vai ser nota, vai ser números. Mas só essas notas aqui eu tenho que ajustar elas todas com o mesmo tamanho para dar um espaçamento melhor. Então vou reorganizando para cá para dar um espaçamento melhor ali para o nome. Eu quero que todas essas notas fiquem com o mesmo tamanho. O que eu posso fazer para compensar esse tamanho entre elas e deixar todas elas com o mesmo tamanho? Eu posso fazer o seguinte, posso selecionar da nota 1 até a nota 4, venho aqui em Layout e vou procurar aqui, distribuir linhas ou distribuir colunas. Nós estamos trabalhando com colunas nesse caso, então vai distribuir a largura das colunas selecionadas igualmente entre elas. Ele deixou todas elas com o mesmo tamanho e já deu para organizar aqui a minha tabela. Então vamos trabalhar com o primeiro aluno, número 1. Colocar meu nome, Thiago Bianec. Nota
8,0, nota 2, 8,5, nota 3, 5,6, nota 4, 9. Quantidade de falta, 5. A média, a gente vai usar uma fórmula para calcular essa média, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A gente vai aplicar, vamos colocar número 2. Maria das Dores, 5, 6,5, 3,5 e 10. Duas faltas. Aluno 3, Urbano da Silva, 9, 9, 8,5, 7,5, uma falta. Ciclano de Souza, 10, 2, 3, 2,5. 10 faltas. Muito bom. Temos aí 4 alunos, já dá para a gente trabalhar. Mas só que eu quero fazer uma alteração aí na minha tabela para ela ficar mais bonitinha. Eu quero organizar. Então eu vou fazer alterações. Primeiro eu vou adicionar uma linha aqui entre o primeiro nome do primeiro aluno e o cabeçalho da tabela. Vou inserir uma linha ali acima. Inserir acima. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses valores aqui e passar para essa tabela de baixo. Eu posso usar Ctrl X, Ctrl V. Notem que a seleção tem que ser do mesmo tamanho para poder passar. O que eu vou fazer agora? Aqui em cima eu quero colocar uma descrição para essas notas. Então eu vou digitar um valor que vai abranger todas essas aqui. Eu vou juntar todas essas células. Esse recurso a gente chama de mesclagem. Como é que eu faço essa mesclagem? Seleciono as 4 células que eu quero mesclar e venho aqui mesclar células. Ou posso clicar aqui, ou então posso clicar com o botão direito do mouse e mandar mesclar essas células. Então vamos digitar aqui notas das disciplinas. Agora ficou essas células em branco. Eu posso organizar isso mesclando essa com essa. Vou mesclar esta com esta também. E vou mesclar esta aqui com esta. E também aqui fazer uma mesclagem aqui. E posso fazer o alinhamento também, que é importante. Não pode esquecer de fazer sempre o alinhamento, que vai deixar mais organizadinho. Vou logo cuidar aqui da organização, colocar negrito para deixar tudo organizadinho. Pronto, ficou mais organizado. Já deu uma melhorada aí. Vamos selecionar aqui e vou aplicar também. Vou centralizar esses valores. Pronto, tem uma tabela de notas aí, está pronta. Agora vamos inserir aqui ao lado, para a gente usar outro recurso, vamos colocar mais algumas tabelas, algumas linhas, para que eu possa usar o recurso que eu quero aplicar agora. Eu vou inserir uma coluna à esquerda desta coluna. Então vamos aqui, Layout, inserir à esquerda. Agora, esses dados aqui, somente nesse ponto onde tem dos alunos aqui, eu vou fazer uma mesclagem. Mesclar. Estas células não vão me interessar. Então, qual é o recurso que eu vou usar para apagar essas linhas aqui? Design e borracha. Então, posso passar a borracha aqui, que eu vou apagar essas linhas que não me interessam. E vai ficar organizado. Notem que depois que eu usei a borracha, tem que selecionar de novo. Eu quero colocar aqui uma descrição para esses alunos. Vamos colocar aqui matutino. Matutino. Mas não vai ficar legal dessa forma. Eu não quero que fique assim. Eu quero que fique organizado, eu quero girar isso aqui de forma que caiba organizar o sentido disso. Então vamos alterar aqui o layout. Aqui eu tenho a direção do texto. Ou eu posso clicar com o botão direito e alterar a direção desse texto por aqui. Direção do texto.
Aqui eu escolho o texto nessa direção, ou nesta direção, ou nesta orientação aqui. Vamos deixar nessa direção. E aqui também posso fazer o alinhamento. Notem aqui que já mudou aqui, conforme está ali o texto, já mudou o alinhamento também. Então posso deixar centralizado aqui, vou fazer os outros ajustes normalmente. Notem que ficou legal aí minha tabelinha de notas de alunos. Ficou mais organizada, usei recursos de mesclagem, usei recursos de orientação do texto. Todos esses recursos que estão contidos aqui nessa guia de ferramentas de tabela, tanto no design quanto no layout. O que eu posso fazer também aqui é fazer as bordas, para depois, usando as ferramentas de desenho. Vamos usar uma linha mais espessa. Esta linha, só que mais espessa um pouco, 2 1/4. Vamos usar na cor preta, cinza escuro. E vamos fazer aqui, puxar estas linhas. É como se eu estivesse desenhando com uma canetinha em cima de um papel. Para deixar tudo organizadinho aqui na nossa tabela. Agora eu posso também aplicar o sombreamento, mas antes não esqueça de desmarcar ali. Seleciono e vou aplicar uma cor de sombreamento. Vamos colocar esse verde. Notem que aqui precisa colocar também, então coloco também essa cor diferenciada. Aqui vamos colocar outra cor. Vou colocar um amarelo, simples. Você pode usar autoformatação de tabelas ou você pode fazer a sua própria formatação. O que eu acho, no meu caso, que é mais criativo você usar a sua própria formatação. Então, o que você vai fazer agora para conseguir conciliar aí o seu aprendizado, esse pouco aprendizado que eu passei até agora, esse momento, mas nós ainda temos mais um assunto que é fórmulas em tabelas. O que você vai fazer agora é fazer o exercício. O exercício que você vai fazer é construir esta tabela aqui, que eu acabei de fazer, deixar dessa mesma forma, utilizando o recurso de mesclagem. Você vai tentar fazer novamente esta tabela. Para você fazer isso, você vai voltar o vídeo onde eu expliquei como se faz cada detalhe. Você vai tentar fazer essa tabela idêntica, ou seja, essas duas tabelas aqui de forma idêntica a qual eu deixei aqui. Você vai salvar esse documento aí como aula 04, exercício número 1. Então, você vai fazer a partir desse momento, o que você vai fazer é apertar o pause aí no seu computador e você vai partir, então, agora para a prática. Então, manda ver aí. Creio que você já terminou aí de fazer a sua tabela, concluir o seu exercício. E eu também aproveitei aqui para dar um pause e construir mais essa tabela para que a gente possa trabalhar com o nosso próximo tema, que é fórmulas em tabelas. Então, o que eu peço mais uma vez é que você dê um pause mais uma vez no seu vídeo e tente fazer essa tabela aí para a gente continuar a nossa aula. E você, depois que você pegar todo esse aprendizado, você vai colocar as fórmulas aí na sua tabela também. Então, você vai dar um pause nesse momento e você vai tentar construir uma tabela igual a esta que eu construí aqui. Você pode minimizar a janela do seu vídeo e você pode tentar fazer aí uma tabela igual a esta. Dessa vez eu não mostrei o passo a passo de como eu construí, mas todos esses recursos que você está vendo aqui, você aprendeu a fazer nessa outra tabela aqui, como mesclagem, orientação do texto, bordas. O resto é tudo simples, é muito fácil de fazer, é só você organizar essa tabela e fazer desse jeitinho aqui com esses mesmos valores para que a gente possa trabalhar. Então, você vai dar uma pausa nesse momento aí no seu vídeo e você vai construir essa tabela com esses mesmos valores para que a gente possa seguir aí com a nossa aula de fórmulas em tabelas. Então é isso aí, agora que você já construiu a sua tabela, a gente pode começar a trabalhar. Notem que nós temos vários valores aqui. Nós temos soma, nós vamos fazer a soma desses valores, a média desses valores, o produto desses valores e a contagem. Tem algumas células aqui que não nos interessam,
Então, o que nós vamos fazer com essa célula? Nós vamos deletá-las. Por exemplo, essas células aqui não me interessam, essas linhas não me interessam, essas aqui também não me interessam. Deu um errinho aqui, mas não tem problema. A gente vai deletando aqui conforme necessidade. Toda vez que der um erro, não se esqueça, você pode usar o recurso do Ctrl Z. É simples e fácil de se utilizar. Pronto, ficou do jeito que eu queria agora. Você pode fazer isso aí também. Deixei isso para depois para você aprender a utilizar a borracha, que é muito importante. Esses são os valores que nós precisamos. Nota que toda tabela tem sua estrutura e é importante você aprender essa estrutura para poder usar essas fórmulas em tabelas. Lembrem que eu falei que as linhas são numeradas e as colunas são em ordem alfabética? Então aqui nós temos coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F e assim por diante. Nós temos linha 1, linha 2, linha 3 e etc. Mas professor, essa célula aqui está mesclada, qual vai ser a definição dela? Aqui ela continua seguindo aqui a mesma linha. Nesse caso, como nós não vamos usar isso aqui, nós não vamos usar essa célula como referência. Mas aqui continua a contar a mesma regra das linhas. Por exemplo, essa célula aqui é a célula ABC2, a célula C2. Esta é a célula C2. Esta aqui é a célula C3. E assim por diante, seguem as mesmas referências. Aqui nós temos um pequeno erro que nós vamos consertar agora. Esse erro foi proposital, para que você possa consertar erros desse tipo que vão aparecendo aí. Por exemplo, aqui nós inserimos na mesma linha soma, média, contagem, e aqui nós temos um número. Isso foi um erro proposital para que a gente pudesse organizar. Então vamos organizar isso aí da seguinte maneira. Vamos inserir uma linha acima. Vamos passar esses valores aqui para cima também. Notem que deu erro, não pode fazer isso, arrastar. Estou induzindo vocês ao erro para poder consertá-lo depois. Então vamos dar Ctrl Z. Toda vez que eu fizer uma bobagem, vamos fazer com Ctrl Z. Então seleciono, Ctrl X, que é o correto. Ctrl X é recortar. Seleciono onde eu vou colar e Ctrl V. Agora sim deu tudo ok. Aqui em cima sobrou uma célula, então posso mesclar novamente. Layout, vamos mesclar. Pronto, essa parte foi corrigida. Vamos colocar aqui, fazer uma mesclagem aqui também. E também vamos digitar valores. Certo, agora a gente pode começar a trabalhar. Já corrigimos o nosso erro, corrigimos a nossa tabela sem problema nenhum. É só observar a estrutura da tabela e fazer as suas correções. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a soma. Somar esses valores. Nesse caso aqui, nós vamos somar esta linha. Depois nós iremos tirar a média desta linha aqui e o produto desta linha. Depois nós vamos fazer uma contagem desta linha. O que é contagem? Contagem não é a mesma coisa de soma. Contagem, eu estou contando quantos valores eu tenho aqui, não a soma desses valores. No caso, a soma desses valores vai dar 5 com 1, 6, 2, 7. Vai dar 7 a soma desses valores. E a contagem de valores vai ser igual a 3, porque eu tenho 3 valores aqui. Então, da forma comum, o que o aluno vai fazer? Professor, eu vou digitar aqui 7, e aqui a média desses valores. Não é assim. Então, nesse caso, nós vamos usar fórmulas para calcular esses valores. Como é que eu insiro uma fórmula? Aqui na guia ferramentas de tabela, aqui em layout, eu tenho ali no cantinho fórmula. Aqui nós podemos adicionar uma fórmula. Notem que para adicionar uma fórmula você tem que prestar atenção se o cursor está no local adequado onde você vai colocar esta fórmula. Aqui nós temos já a fórmula de soma. Notem aí que ela está em inglês. Sum quer dizer soma em inglês. E não é, as fórmulas do Word são totalmente diferentes aí nesse quesito de nome das funções do Excel. Por exemplo, sum, aí tem entre parênteses left. O que significa esse left? Left é a esquerda, ou seja, vai pegar todos os valores à esquerda e vai somar. Mas nesse caso eu não vou usar left, porque eu quero que vocês aprendam a utilizar os valores corretamente. Aí, conforme as referências celulares, o que é importante você aprender para que não haja erros aí na sua
na sua construção de fórmula. Então, o que eu desejo somar? Por exemplo, eu posso somar por aqui, eu posso somar colunas. Por exemplo, quero fazer a soma da coluna A do início ao fim. Então, coloco A, dois pontinhos, A. Aí eu faço a soma da coluna A do começo ao fim. Aqui estou somente dando exemplo. Quero somar a coluna B do início ao fim. B, dois pontos, B. Não é isso que eu desejo também. Quero somar uma linha toda. Linha 1, dois pontos, 1. Ele vai somar todo o conteúdo da linha 1, do início até o fim. Eu quero somar duas linhas, a linha 1, todo o conteúdo da linha 1 e conteúdo da linha 3 também. Então, 2 pontos, 3, 2 pontos, 3. Aqui eu estou só explicando as maneiras que você pode utilizar. Mas o que nós vamos utilizar aqui, na verdade, aqui neste exemplo, é usando as referências celulares. Então, o que eu quero somar? Primeiro eu vou olhar para o que eu quero somar. Eu quero somar estes valores aqui, do 1, o 2 e o 5, essas três células. Então, olhando aqui a referência celular, então tenho coluna A, coluna B. Notem que aqui agora virou, aqui é B1 e aqui é B2. Essa referência é B2, porque eu estou na coluna B e na linha 2. Então, vamos colocar aqui B2, dois pontos, B2, C2, D2. Aí agora tem uma diferença entre os dois pontos e o ponto e vírgula. Os dois pontos significam que eu quero essas duas extremidades. Eu estou dizendo onde começa a seleção e onde termina. Começa no B2 e termina no D2. Concluo então que esse número 2, que é o C2, vai estar no meio, vai ser incluso também. Então, estou dizendo do B2 até o D2. Então, vai ser B2, C2 e D2. Vai pegar por esses vários valores aí. Esse valor do meio também vai ser incluso. O dois pontos é como se significasse até. Então, digo, some do B2 até o D2. O que nós temos do B2 até o D2? Nós temos o 1, o 2 e o 5. Diferentemente se eu colocasse o ponto e vírgula. Ou a vírgula, no caso também. Aí eu estaria dizendo para ele somar somente o B2 e o D2. Ou seja, ia somar só o 1 e o 5. O 2 não estaria incluso nesse caso, porque eu usei o ponto e vírgula. Então, como eu quero indicar um intervalo, eu uso sempre dois pontos. Vamos apagar aqui e colocar dois pontos. Quero somar do B2 até o D2. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o formato do número. Tem vários formatos. Tem porcentagem, ou duas casas decimais, porcentagem com duas casas decimais, e aqui o número. Vamos colocar isso aqui com o número. Colar a função, aqui eu tenho as outras funções disponíveis. Nesse caso eu não vou usar porque já estava ali a função soma. Então vamos deixar em branco e vou apertar OK aqui para ver o que vai dar. Então deu o valor 8. Agora há pouco eu falei 7 e falei enganado, tá, gente? Então deu o valor 8 aí. 5 com 2, 7 com 1, 8. Então fez a soma corretamente. Agora tem como eu puxar essa célula aqui para preencher as outras demais, como no Excel? Não, não tem como fazer isso. Você tem que fazer individualmente cada uma dessas células. Então, vamos fazer aqui uma a uma. Vamos inserir novamente, fórmula. Note aqui que agora não apareceu mais left, apareceu above, que é outro recurso também, mas nós não vamos usar isso aqui. Agora eu quero somar esses números aqui. Notem que agora a referência vai mudar. Então, tenho essa coluna B, linha 1, 2, 3. Então, vai ser do B3 até o D3. A, B, C, D, 1, 2, 3. D3. Eu quero que ele some do B3 até o D3. Qual o formato do número? Vou digitar o 0 aqui, que eu só quero um dígito. Ok, 25 aí. Aliás, não queria casas decimais, quero o número inteiro. Quando eu coloco o 0, ele vai mostrar o número inteiro. Se eu colocar 0,0 ali naquele caso, ele vai mostrar o número inteiro com uma casa decimal. Vou fazer a mesma coisa aqui. Fórmula. Agora a referência mudou. Então temos 1, 2, 3, 4.
do B4 até o D4. Formato do número inteiro e pronto. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu estava somando por linhas, agora eu vou somar por colunas aqui, da mesma forma. Mas só que aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que somar do B1, do B2 até o B3, B4, B5, B6. Do B2 até o B6. Vamos inserir essa fórmula aqui. B2 até o B6. Formato do número. Um número inteiro. Ok. Fez a soma. Aqui é a mesma coisa. Mas só que aqui eu vou somar do C2 até o C6. Olha que eu coloquei o ponto e vírgula aí, né, gente? Não deu certo. Então, tem que ser 2 pontos. Lembre que é 2 pontos que eu estou identificando aí um intervalo. C2 até o C6. Formato do número inteiro, coloco somente o 0. Ok. 10. A média vai ser outra função diferente que eu vou utilizar para isso. Então, vamos inserir uma fórmula. Vou apagar isso aqui porque não é mais a função sum que eu vou usar. Eu vou usar outra função diferente agora. Essa função é a função average, que é a mesma coisa que a média. Notem que aqui está faltando aqui esse sinal de igualdade que chama a função. Se não tiver o sinal de igualdade, isso não vai funcionar. Tem o sinal de igualdade para chamar a função, nome da função, e entre parênteses você vai colocar as especificações. O que eu quero tirar a média? Para você que não lembra o que é média, eu vou relembrar. Por exemplo, eu tenho 2 números, o 5 e o 10. Quero tirar a média entre o 5 e o 10. Então, o que eu vou fazer? Vou somar esses dois valores, 5 e 10, e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. 5 e 10 são 2 valores. Então, eu vou somar os dois valores, que dá 15, e dividir por 2. 15 dividido por 2, 7,5. Então, a média é 7,5. Se eu tenho 3 valores, eu vou somar esses 3 valores. Vamos ver, por exemplo, aqui. 5, 10 e 0. Tem uma soma de 3 números. 5, 10 e 0. A soma desses 3 números vai dar 15. Então, agora eu vou dividir pela quantidade de números que eu tenho, que são 3 números. 5, 10 e 0, 15. Dividido por 3, dá 5. Então, a média é 5. É isso que essa média vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Average. E vou aqui selecionar, dizer para a minha fórmula onde é que ela vai trabalhar. Então, novamente, as referências celulares. Lembrem disso. Então, tem coluna A, coluna B, linha 1, linha 2. De B2, vou tirar a média de B2 até, 2 pontos, não se esqueça, é a mesma coisa que até, na nossa linguagem de fórmulas. De B2 até BC-D2, de B2 até D2. Então, ele vai tirar a média de B2 até D2. Como ele pode me dar um formato de número com 2 casas decimais ou uma, eu vou colocar aqui para ele mostrar uma casa decimal. Então, eu coloco 0,0, porque eu quero que ele mostre um número inteiro com uma casa decimal. Ok. Então, ele mostrou aí a média aproximada 2,7. Aqui embaixo, a mesma coisa. Fórmula, vou apagar aqui até o sinal de igual e vou colar a função average, que calcula a média. Agora, notem aí que eu vou trabalhar com essa linha de baixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, A, B, 1, 2, 3, B3, a média de B3 até D3. Formato do número com uma casa decimal, o número inteiro, vírgula, uma casa decimal. Ok? 8,3. A mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, na média. Só que aqui eu vou tirar a média pela coluna. Vou apagar novamente. Dá uma trabalheira desgramada. Se eu não quiser mais colar a função, eu posso digitar novamente. Digitar aqui average. Abro parêntese. E vai do B2, vou tirar a média do B2 até B3, B4, B5, B6, até B6.
Formato do número, o número inteiro, uma casa decimal. Ok. Isso você vai fazer aí nos demais. O produto eu vou fazer, a partir de agora, eu vou fazer uma vez só. Aí você já sabe que tem que fazer em todos eles. Ok? Então vamos para a função de produto. A mesma coisa, vou inserir a fórmula, coloco o cursor primeiramente no local. Vou aqui inserir a fórmula. Vamos ver qual é a função de produto. Produto, para lembrar para todos os alunos que estão assistindo essa videoaula, o produto entre dois números é a multiplicação entre eles. O produto de 2 e 4 é 8. O produto de 2 e 10 é 20, porque 2 vezes 10 é igual a 20. Vamos procurar aqui a função produto. Aqui está a função produto, product. Eu quero tirar o produto dessas células aqui. Então, vou de B2 até o D2. Então, ele vai fazer o quê? Mostrar 1 vezes 2, que dá 2, vezes 5, que dá 10. Então, será 10. O formato do número, eu vou colocar só um número inteiro. Então, 0. Produto 10. Aqui embaixo a mesma coisa. Mas só que aqui em formato na direção da coluna. Vou apagar aqui, como eu já sei como escreve a função, não vou mais procurar aqui em colar a função. Vou diretamente digitar product. De B2 até B6. Vamos ver qual o número imenso que vai dar ali. Formato do número, só um número inteiro. 672. Já que você já sabe usar a função produto, você pode fazer nas demais também. Agora a função contagem. Qual é a função que vai contar quantos números tem ali? Vamos ver aqui na fórmula, vamos procurar a função de contagem, que será essa aqui, função count. Note que eu chamo a função com sinal de igual, depois coloco o nome da função e entre parênteses vem o que eu desejo contar. Vou contar quantos valores tem de B2 até o D2. Com o número inteiro também, não preciso de decimal no caso. Aqui eu tenho a contagem 3. Mas pode dar valores diferentes. Aqui vai dar 3 porque tem 3 valores. Nesse caso aqui, como eu deixei de propósito essa casa vazia, justamente para usar essa fórmula de contagem. Então vamos colocar aqui count para você ver como funciona. Como eu já sei o nome da fórmula, da função, vou digitar aqui count, abre parênteses. Então eu quero contar daqui do B2, 3, 4, do B4 até o D4. Quantos valores tem? Em um número inteiro. Ok. Tenho 2 valores corretamente, certinho. Então só tenho 2 valores. Agora você me pergunta, professor, se algum desses valores for alterado, as fórmulas mudam também? Vão mudar se você pedir que elas mudem. Por exemplo, vamos alterar alguns valores aqui. Vamos alterar esse valor para 20. Vamos colocar mais um valor aqui para alterar a contagem aqui também. Vamos colocar esse valor para 40. E aqui vamos mudar para 5. Vamos ver se muda alguma coisa ali. Notem que não mudou nada. Esses valores não mudaram. Por que eles não mudaram? Porque ninguém atualizou esses campos ainda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que atualizar esses campos. Notem que quando eu clico em cima, eles ficam ali com essa faixa cinza, com esse sombreamento cinza, indicando que é um campo. Se eu clicar com o botão direito, ele vai mostrar aqui, ó, atualizar campo. Eu posso atualizar esse campo e ele vai aí atualizar esse valor. Agora eu tenho que fazer isso de campo em campo. Notem aí que ele já mudou. Aqui também, vamos atualizar campo. 33, vamos atualizar o campo. Mudou. Vamos ver se tem a opção de atualizar tudo. Não tem a opção de atualizar tudo. Então você vai ter que ir de um por um. Atualizar campo e atualizar campo. Notem aí que ele já modificou. Assim que você alterar os valores, você vai ter que atualizar os campos para poder modificar esses valores conforme as mudanças que foram feitas. Então, é isso aí, gente. Você vai preencher essa tabela agora aí, preencher todos esses valores usando as fórmulas.
Já que você já construiu a tabela, você já fez todas as modificações, você vai colocar agora em prática esses valores. Você vai preencher essa tabela todinha, logo abaixo das outras tabelas que você criou, conforme está aqui no documento também. Você vai criar essa outra tabela com valores aí embaixo. E você vai salvar esse documento. Você já deu o nome para esse documento de aula 04, exercício 1. Você também vai salvar novamente e guardar aí na sua pasta de exercício. Lembre-se, para você que está estudando, que esses exercícios valerão como nota ao final do nosso módulo. Para quem está sendo avaliado, vai valer como nota. Se você não está sendo avaliado, está fazendo essa aula só pelo aprendizado, pelo conhecimento, mande para o meu e-mail que eu possa avaliar também o seu arquivo para ver se está tudo ok e posso mandar de volta. Você pode mandar, você pode comentar e não se esqueça aí de dar um like aí no nosso vídeo, que isso ajuda bastante o meu trabalho a desenvolver essa atividade e compartilhar mais conhecimento. Então é isso aí. Vou deixar novamente meu contato aqui. Costumo deixar sempre meu contato. bianec@gmail.com é o meu e-mail para qual você pode mandar esse exercício pronto para que eu possa fazer a correção. Ou então você pode mandar o SMS aí, DDD 97 99171 7574. É o meu telefone. Então você pode mandar um SMS também, tudo bem? Então um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Bye bye.